Bom dia, meninas, tudo bem? Dando continuação ao estudo que a gente está fazendo a respeito do Espírito Santo, né? Antes da gente começar, vamos orar? Paizinho querido, quero acalmar meu coração agora, que nesse tempo que nós ficaremos juntas falando a respeito do Teu Espírito Santo, que seja Ele aquele que ministra em nossos corações. Eu sei que eu estudei, eu li alguns versículos, no meu raciocínio lógico eu sei o que dizer, mas que o Teu Espírito Santo seja aquele que ministre, não a minha inteligência, o meu estudo, mas o Teu Espírito, porque o Teu Espírito nos ensina, o Teu Espírito nos empodera de autoridade e não só, mas também a revelação que vem do trono do céu para os nossos corações. Que nesta manhã, ou a hora em que nós estivermos ouvindo o que está sendo ministrado, que o Senhor fale conosco através da leitura da palavra, que o Senhor fale conosco através de pesquisas feitas pela internet, mas que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito, ligando o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está falando que o nosso estudo a respeito do Espírito Santo, né? E que nós íamos começar a ler o livro de Atos. Então, para a gente poder começar a leitura efetiva do livro de Atos, eu fiquei pensando como que a gente poderia fazer, né? Aí, ouvindo a música da Aline Barros, a Eixla e a Fernanda Brum, logo no começo elas falam que em Gênesis o Senhor estava lá, né? Ele pairava sobre as águas. Em Joel 2 ele foi prometido e em Atos 2 e a promessa foi cumprida do Espírito ter vindo. Então, pegando a linha desse raciocínio dessa música, eu tomei a liberdade de começar por aí para a gente já iniciar a partir daí a leitura de Atos, tá bom? Então, vamos lá abrir em Gênesis 1, versos 1 e 2. Eu vou imaginar que vocês já estão com a Bíblia aí, tá bom? E que a gente vai acompanhar a leitura. O bom disso é porque a gente aprende a manusear a Bíblia, né? Eu particularmente amo papel, amo anotar. Minha Bíblia é toda escrita, tem um caderno e como eu sou muito visual, né, e preciso estar escrevendo, então, como para mim isso funciona, então o meu estudo geralmente funciona assim, né, papel, Bíblia desenhada e escrita, olha, bem, então isso assim. Então, vamos lá, eu vou ler Gênesis 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu tô lendo a versão King James, tá? Mas vai chegar uma hora que eu vou pegar outras versões para poder fazer a leitura como um complemento de estudo, tá? E nessa versão King James tem um comentário que ele diz assim: o Espírito de Deus se move sobre a criação, mesmo em meio a densas trevas, no qual todo o universo aguardava, frio e silencioso, pela ordem de Deus, para que surgisse o raiar da luz e tivesse origem o ordenamento do caos primavero e a vida pudesse ser gerada. O Espírito Santo, portanto, estava atuante na criação e é o mesmo hoje no universo e em cada um de nós. Então, o Espírito Santo, ele já, como a gente já falou, ele é parte da Trindade e ele já se movia ali sobre a face das águas. E o que eu acho interessante, que é o que move o meu coração, é que o Espírito de Deus é o poder de Deus em movimento. Então, não guarda isso na sua mente. O Espírito de Deus é o poder de Deus em movimento. Então, nós temos hoje
Deus Pai, sentado no trono, soberanamente, coordenando com maestria e soberania todo o universo. Jesus ao seu lado, como intercessor, como aquele que morreu na cruz, como está esperando a ordem da segunda vinda, como príncipe, como o único que é digno de abrir o selo, como Apocalipse. E temos o poder de Deus, através do Espírito Santo, se movendo na terra, né? Aí nós vamos lá em Joel 2, 28 e 29. Então lembra, o Espírito Santo é o poder de Deus em movimento, tá? Agora nós vamos lá em Joel 2. Então nós vimos que desde antes do começo, o Espírito Santo já estava lá, aguardando a autorização, assim, a palavra de Deus, para que o Espírito pudesse, com poder, se mover e agir, tá? Vamos lá. Joel 2, 28 e 29 diz assim: então, depois desses eventos, se você ler o capítulo todo 2, você vai ver que no capítulo 2 ele fala sobre o dia do Senhor que está próximo. Ele será terrível, mas será ao mesmo tempo comandado de forma tremenda, com poder e glória sobrenatural de Deus. Ele vai falar sobre que o Senhor está chamando o povo ao arrependimento. Vai falar também que o Senhor promete Jesus, que quando Jesus vier, ele vai trazer pão, ele vai trazer vinho, ele vai trazer azeite, quer dizer, ele vai trazer alimento, ele vai trazer alegria e vai trazer unção. E aí, quando ele chega no verso 28, ele diz assim, versão King James também: então, depois desses eventos derradeiros, o meu espírito virá sobre vós. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. Então aqui nós vemos que o Espírito de Deus é prometido pelos profetas. Só que aí ele está vindo sendo prometido de uma outra forma, que ele vai vir de outro jeito. Porque aqui ele vinha dando poder. De forma específica, ele deu poder para Davi, ele deu poder para Sansão, ele deu inteligência para as pessoas, para os artesãos, ele trazia revelação para os profetas. Ele está dizendo que dessa vez ele vai vir de um outro jeito totalmente diferente. Aí, vamos pular lá para João 14. Estão acompanhando a leitura? Estão acompanhando o raciocínio? Vamos lá. Em João 14. Em João 14, Jesus já nasceu, o ministério de Jesus já começou e o maior ministério de Jesus é o ensino. Por quê? Porque ele ia preparar os discípulos dele, ele tinha 3 anos para preparar os 12 e depois desses 3 anos ele ia embora. Só que quando ele fosse embora, esses homens precisariam dar continuidade. Né? E a gente vê num determinado momento que quando ele vai embora, o povo tudo fica perdido, né? Só que aí ele pega, antes mesmo dele ir, ele avisa sobre o Espírito Santo, ele promete de novo, do verso 16 e 17, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque é algo exclusivo, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, ele vive convosco, o Espírito vive convosco. Convosco. Eles viam o poder de Deus em movimento através de Jesus curando, na autoridade dele falar, né? E nessas atuações externas. Só que aqui ele diz que esse poder continuaria, mas a partir de um determinado momento, ele passaria a habitar dentro. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em movimento,
que a partir do momento que ele chegasse, ele não só agiria externamente, mas ele passaria a habitar internamente. E ele diz ainda que o mundo não conhece. Quem que vai conhecer? Apenas aqueles que seriam do Senhor, né? E aí ele diz assim no verso 26 ainda, no verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Nesse versículo tem coisas muito especiais e interessantes, nesses 3 versículos que eu li, né? Alguns deles são a definição do Espírito Santo. Algumas versões diz que ele é o auxiliador, outras que ele é o consolador, o Espírito da verdade e o conselheiro e aquele que intercede por nós. Na palavra original, ele é falado como Paracleto. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, Paracleto. E Paracleto significa aquele que intercede. Só que tem muito mais na definição de Paracleto e eu vou mencionar algumas delas, tá? Então, olha, presta atenção. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em movimento. As definições dele, dessa pessoa que está em movimento dentro de nós. A outra coisa que precisa ser clara, né? É que esse poder hoje atua dentro de nós, tá? Quem é esse poder que está em movimento? Ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso consolador, ele é aquele que nos defende, ele é aquele que nos protege, e ele é aquele que nos aconselha, ele é aquele que intercede por nós, ele intercede por nós diretamente com Deus, tá? E olha que coisa tremenda da palavra paracleto que tem, é a mentoria. Ai, gente, essa palavra ela saltou no meu coração. Olha isso. O Espírito Santo é o nosso mentor. Ele nos guia, ele nos dá conselho, ele nos orienta, ele nos direciona, ele nos desenvolve, ele produz e cria projetos, ideias e obras dentro de nós e através de nós, e ele desenvolve nosso comportamento. Gente, é o poder de Deus em movimento, é o poder de Deus atuando dentro de nós. E aí, quando chega em Atos 1, né, que a partir de agora que a gente vai começar a leitura do livro de Atos, eu quero fazer essa leitura, tá? Então, eu vou fazer bem rapidinho alguns versículos, 1 e 2. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Quem está escrevendo aqui é Lucas, tá? Então, Lucas está falando para Teófilo. O primeiro livro que eu escrevi, que foi o livro de Lucas, eu escrevi sobre tudo que Jesus começou a realizar e ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, já aqui, Lucas já está dizendo o que aconteceu e o que vai acontecer dentro do livro de Atos. Ele falou desde o começo até chegar para ver o que é que Deus vai fazer pelo Espírito Santo através da vida dos apóstolos que foram escolhidos. Agora nós vamos lá para o verso 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, né, Jesus ceando com seus discípulos, eles deu uma ordem, para que não se ausentassem de Jerusalém, para que aguardassem a promessa do Pai, a qual ele salientou ele, de mim ouvistes. Então aqui Jesus está dizendo, olha, eu estou indo embora, mas não é para vocês saírem de Jerusalém, é para vocês ficarem lá. Até quando? Ele não disse. Mas no verso 5 ele diz, portanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então alguma coisa
aconteceria, que eles precisariam ficar ali, e que dizia respeito àquele Paracletos que ele comentou antes, né? Vamos pular para o verso 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Então a gente vê aqui a palavra do Senhor se cumprindo, ele está indo embora, mas aquele poder virá, então não saiam do lugar, porque esse poder é ele que vai te mover para levar a palavra de Deus, é ele que vai te ensinar todas as coisas. Lembra lá em João 14, verso 26, ele diz assim, ó, ele vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu disse. Então, o Senhor ainda estava ali, então o Senhor trouxe à memória aquela palavra. Mas a partir do momento que Jesus fosse embora, quem faria o ensinamento, o direcionamento, o conselho, a orientação, o desenvolvimento, a intercessão, a proteção, o auxílio, o consolo seria o Espírito Santo. Então não era para eles saírem daquele lugar. Aí nós vamos pular lá para o verso 12 a 14. Então, depois daquele momento, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância cerca de 1 quilômetro. Então, eles saíram exatamente da onde Jesus foi e foram direto para Jerusalém. Obediência, obediência. Obediência é o segredo do sucesso. A obediência foi o segredo para receber o Espírito Santo. Porque se naquelas pessoas alguém desistisse, dissesse, não vou esperar, tô cansado, vou embora, tenho coisa para fazer, não ia acontecer com eles. Mas em obediência eles foram. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Os 11 discípulos estavam lá. Os 11 escolhidos por Jesus que o acompanharam durante todo o ministério, que aprenderam, que foram ministrados, que viram os milagres, eram eles que estavam lá. E aí eles estavam juntos, eles obedeceram, eles se reuniram, eles sabiam quem Jesus era, eles sabiam o que eles queriam. E todos estes perseveraram unânimes em oração. Eu creio que é isso que Deus está nos chamando. Se é para nós aprendermos do Espírito, se é para nós vivermos o que Deus está querendo para nós, é para nós estarmos unânimes pensando nisso. Eu sei que a gente tem todas as atividades e o fato de nós termos que cada uma falar uma vez por semana acaba nos trazendo na semana seguinte a responsabilidade daquilo que eu vou dizer e a curiosidade do que nós vamos ouvir. Meu Deus, já deu 18 minutos. Vamos lá, tô terminando. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus, aqueles irmãos que um dia o desprezavam, esses irmãos de sangue, né? Que não é de sangue, mas da parte de José e Maria, também estavam lá, porque eles viram o que estava acontecendo, eles viram o que aconteceu, eles acompanharam a ressurreição, eles viram Jesus se ascendendo aos céus. E o verso 16, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então aí aqui ele começa, verso 15. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou. E aí o Espírito Santo começa a falar
Aí o Pedro começa a falar, e de uma forma muito tremenda, ele está falando aquilo que Jesus já falou, só trazendo à memória aquilo que já aconteceu, aquilo que a vista dos olhos dele acompanhou, né? Então, aquilo que ele aprendeu, porque menciona o livro de Salmos, aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele viu, ele só está trazendo à memória, né? Agora, vai continuar a partir do capítulo 2, a próxima é a Keila. Então, Keila, você continua a partir do capítulo 2, tá? Só que o que eu quero deixar claro é assim, a partir, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Antes disso, ele não habita dentro, ele não tem casa, nós não entregamos o senhorio para Jesus. Antes de sermos a casa do Espírito Santo, de aceitarmos como Senhor e Salvador de nossas vidas, ele não habita em nós. Ele apenas habita em nós, filhos de Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, filho é aquele que tem Deus como Pai. Aquele que tem Deus como Pai, como Senhor e Salvador, que entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. E aquele poder em movimento começa a se mover em nós. Por isso que é impossível a pessoa que aceita Jesus de forma genuína, ela continue sendo do mesmo jeito. Porque esse poder em movimento que deu autorização, que se moveu na criação do mundo, o Deus em movimento que veio dando direcionamento aos seus profetas, o Deus em movimento que deu poder para Jesus curar, restaurar, transformar e ser ressuscitado. Esse poder que é poder que habita dentro de nós a partir desse momento. Então não se engane. Só o Espírito Santo de Deus só habita nos filhos de Deus e ele em movimento não deixa a pessoa parada. Ela não aceita Jesus e continua do jeito que ela estava antes. A partir do capítulo 2, nós vamos começar a ver o Espírito Santo se movendo de forma tremenda. A ilusão de que o Espírito Santo é apenas o Espírito de Deus que habita entre nós, que habita dentro de nós e ponto. Ele apenas tem uma casa e fica sentado assistindo TV. A partir de hoje acabou. Porque o Espírito Santo de Deus dentro de nós nos guia, nos aconselha, nos direciona, nos orienta, nos desenvolve, nos faz lembrar, nos ensina, nos produz em nós projetos, ideias, obras, desenvolve o nosso comportamento. Ele é o nosso conselheiro. A partir de agora, esquece a direção Kelly, esquece a direção Keila, esquece a direção Gisele. Porque se eu tenho Jesus como meu Salvador e o Espírito Santo habitando dentro de mim, o poder de Deus precisa começar a se mover. Eu não posso impedir a atuação do Espírito Santo em nós. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser impedido por mim e por você, se eu não permito que ele se mova. Se eu digo assim, olha, você fica aí quietinho, porque eu comando. Você fica aí quietinho porque eu tô no controle. Você fica aí quietinho porque eu sei o que eu tô fazendo. Você fica aí quietinho, tá? Então, assim, eu posso apagar a chama do Espírito Santo em mim. Se eu apenas disser assim, ó, aceitei Jesus, ele tá aqui dentro, fica lá, tá? Sentadinho na televisão. Se eu te preciso. Não. O Espírito Santo tá em movimento, movimento. Se você puder, ouça a música de novo, agora com um novo olhar da Estila com a Fernanda Brum, com a Aline Barros, tá bom? Porque o Espírito Santo se move, se move, se move, se move, se move, se move em mim e através de mim, porque tudo que ele faz em mim, ele faz através de mim. Vamos orar? Espírito Santo, se move em nós, se move em nós, se move em nós. Que essa palavra seja uma palavra poderosa na vida de quem ouvir, das meninas e de quem mais se dispor o coração e aprender mais sobre o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, amo vocês.